Então, bom dia a todos. Aqui é o professor Rafael Rotter, novamente mais uma aula de Física do Cotidiano. Estamos aqui com a turma 203. Mostra a turma aí, por favor, Emily. Aí, pessoal, dá um oi aí, pessoal. Que motivação, tá louco. Então tá. Então hoje a gente vai falar sobre o carro movido a GNV. Como todos sabem, né, GNV é gás natural veicular e ele é composto por um hidrocarboneto chamado metano, que é a fórmula estrutural chamada CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênios, certo? Então, primeira coisa a gente vai começar mostrando o cilindro de abastecimento. Aqui está, nós temos um Chevrolet Celta, com o que foi convertido, ele era motor flexível, álcool e gasolina, né? Flex, tá aqui, ó. Flex Power, e agora ele é tricombustível. Álcool, gasolina, ou a mistura dos dois, e ainda GNV. Aqui nós temos um cilindro de mais ou menos 10 metros cúbicos de gás, o que acontece toda vez que a gente vai abastecer o GNV, tá? Tu chega no posto com o tubo vazio, certo? E pede para abastecer. A bomba do posto, ela vai colocando gás sob pressão para dentro do tubo. Então, a gente é obrigado a abrir o porta-mala pela legislação, porque no momento o tubo ele não aumenta nem diminui de volume. Ele tem, o volume dele é fixo, certo? Esse aqui no caso é 10 metros cúbicos. Então, nesse caso, a gente está tendo uma compressão isovolumétrica. Se o volume é constante pela lei geral dos gases, tu está aumentando a pressão, obrigatoriamente tem que aumentar a temperatura, certo? Pela lei geral dos gases. Então o que acontece? O tubo começa a aquecer e fica muito quente. Por isso que é obrigatório a gente abrir o porta-mala. Depois, com o uso, o que acontece? Novamente, né, uma expansão isovolumétrica, no momento que tu está andando, está gastando o gás, está diminuindo a pressão do tubo. Diminuindo a pressão, vai diminuir a temperatura. O tubo começa a ficar geladinho. Se tu chegar aqui e botar a mão, depois que tu andou bastante, ó, no momento agora o tubo também está gelado, porque eu vim andando da minha casa até aqui. Se vocês botarem a mão aqui, ele está bem geladinho. Mais do que o normal se tivesse a temperatura ambiente. Pode botar a mão para ver. Está bem gelado. Porque eu vim andando da minha casa até aqui, dá mais ou menos uns 15 quilômetros, dá tempo de baixar bastante a temperatura. Então, nós temos, quando abastece, tem uma compressão isovolumétrica e quando anda tem uma expansão isovolumétrica. Então, quando abastece, aumenta a temperatura e quando anda, vai diminuindo a temperatura. Então, aqui nesse canto, mostra aqui, nós temos uma válvula de segurança, né, que é aquela que vocês mostraram lá, para abrir e fechar para eventuais vazamentos, bem no cantinho ali. Então, esse gás sai daqui e vai por uma tubulação até na frente do carro. Traz aqui, pode vir aqui todo mundo para olhar. Então, vem pela tubulação e chega aqui no que a gente chama de, aqui é o manômetro que mede a pressão. No caso agora tem mais ou menos uns 150 libras de pressão. Então, esse aqui é um manômetro que ele é mecânico e ao mesmo tempo ele é elétrico. Mecânico por quê? Mecanicamente ele mede o valor da pressão e o relógio eletronicamente informa o volume de gás para a central comutadora que está ali. Aqui é a central comutadora, ou seja, é o cérebro do sistema de GNV, tá? E essa aqui é a central comutadora do sistema de gasolina. O original do carro é esse aqui, aquele lá o que é colocado quando a gente faz a instalação do GNV. Então, o gás sai daqui, ele vai passar pela redutora, aqui é a redutora de pressão, porque dentro do tubo, quando a gente abastece, ele fica mais ou menos a umas 200 a 220 libras. Não posso largar 200 libras dentro do motor, certo? Não tem como. Então aqui diminui para mais ou menos umas 40 libras de pressão para a linha secundária. Saindo da redutora, esse aqui é um kit de quinta geração, diferente daquele que vocês viram na aula, tá? A diferença é que o kit de quinta geração ele tem bicos injetores separados, um para cada cilindro. Como o carro é 4 cilindros, vai ter 4 bicos, 1, 2, 3, 4. No momento que tu dá a partida de manhã, o kit ele funciona sempre na gasolina. Então o carro tem que ter gasolina, tem que ter sempre gasolina no tanque. Mas ele funciona assim, tu dá a partida na gasolina, tu sai andando, normal. E aí quando chega mais ou menos a uns 30 graus de temperatura do motor, ele troca automaticamente com o GNV. Tu não sente a troca.
tá? É automático assim, no momento que tu troca a marcha, ele troca de um combustível para o outro, tu não sente nem o contagiro se mexer, é instantâneo, ou seja, é perfeito a troca. Então, quando tu dá partida, ele está funcionando na gasolina, então os bicos injetores aqui da flauta estão injetando a gasolina. Depois, quando troca para o GNV, a comutadora diz para essa injeção aqui, ó, para de funcionar os bicos a gasolina e agora vai funcionar só os com o GNV. É automático. Uns param de funcionar e os outros começam a funcionar. Quem é que controla isso? Aqui embaixo tem uma válvula que a gente chama de solenoide. Ela corta, ela fecha e para de entrar gasolina nos bicos. É assim que vai funcionando. Aqui depois nós temos só um filtro, aquele filtro para limpar as impurezas que vocês falaram. Aqui está o filtro para limpar as impurezas. E isso aqui também é um outro registro de abre e fecha. Ó, agora está fechado e assim fica aberto. E aqui é feito o abastecimento. O cara tira isso aqui, coloca a mangueira do posto aqui e vai abastecer o GNV. A máquina ela manda em torno de umas 220 libras de pressão. É muita pressão. Então, se a gente botar a mão aqui, ó, nesse cano aqui, tu vai queimar os dedos se tu colocar aqui na hora que tá abastecendo, de tanto que esquenta. Certo? Depois, deixa eu mostrar aqui dentro do carro. De novo, venham pra cá, por favor. Entendeu? Tá. Então aqui, ó, é a chave comutadora. Mostra ali bem de pertinho. E bem de pertinho. Eu vou ligar ali a chave só para aparecer a luzinha. Para aí, deixa eu pegar a chave. Vê lá. Ó, toda vez que dá a partida, ele aparece sempre na gasolina, que é a bolinha amarela. Tu anda, ele vai desligar a amarela e vai passar para cá. A não ser que eu queira andar na gasolina. Se eu quiser andar só na gasolina, eu aperto aqui e fica só na gasolina, automaticamente. Certo? Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula aqui no nosso canal, né? Não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, vai ajudar bastante. Essa foi a aula prática sobre funcionamento do motor convertido para GNV. Então, espero que tenham gostado e vai lá e se inscreve e deixa o seu like. Aí, valeu, é? Tá gravando, né? Sacanagem, né? Eu vi. Tá. Sempre tem que ter, né? Senão não tem graça.